Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para fazer mais um vídeo hoje. Hoje eu vou fazer um comparativo entre os 4 maiores bancos aí do Brasil: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Atendendo um pedido aí, que o pessoal queria que eu desse uma olhada em balanço de banco. E só que não queria, ia ser difícil escolher um, né? Itaú, Bradesco são muito bons, Santander está crescendo, Banco do Brasil é um banco bom também. Aí eu resolvi fazer um negócio diferente, que é uma comparação entre os 4. Claro que vai ficar um pouquinho mais superficial, né? Porque não dá para analisar os 4 a fundo, né? Banco é difícil também se analisar ele em tantos detalhes, mas eu acho que vai ficar um vídeo legal para a gente ver a diferença entre os 4 e vai ajudar bastante aí quem estiver estudando, tá certo? Então, antes de começar, só fazer o comentário de que os nossos vídeos aqui eles têm a finalidade apenas educacional, para a gente estudar, discutir e debater o resultado das empresas, e não é em nenhum momento nenhuma indicação de compra, nem de venda, nem nada do tipo. A gente está aqui para discutir, para debater, e aí cada um toma suas decisões de investimento, que devem ficar a cargo do próprio investidor. Certo, pessoal? Então, para não perdermos tempo, vamos dar uma olhada aqui no resultado do Banco do Brasil. O Banco do Brasil divulga um sumário curtinho, assim, que já é agilizado, então fica mais fácil para a gente ver. O título dele é o lucro líquido ajustado de 4,2 bilhões, então ele teve um crescimento bem forte nesse trimestre, né? 40% em relação ao primeiro trimestre de 2018. Cadê aqui? 2018 estava na casa de 3 bi e veio para 4,2 bi, então um crescimento aí bem forte do Banco do Brasil, né? Impactado pelo aumento da margem financeira, pela redução de despesas, de provisão de crédito, pelo aumento de renda de tarifas e pelo controle de custos. Então, a gente vê aqui que o Banco do Brasil meio que ganhou aí um pouquinho em várias linhas. A margem financeira seria o equivalente à margem de uma empresa normal, né? O quanto que ela ganha lá na operação de crédito dela, quanto a diferença entre o que ela capta e o que ela empresta para o cliente, né? A grosso modo, o spread bancário. Então, a gente vê que a margem financeira ela cresceu mesmo 6% em relação ao ano passado. Então isso aqui lá em cima ela já teve um ganho. O próximo item foi a redução das despesas de provisão de crédito. Provisão de crédito é o que impacta muito o resultado de banco. O que é isso aqui? São a inadimplência, né? O crédito que não está sendo honrado, a empresa tem que ir lá e provisionar. Ou seja, ela dá meio que como perdido aquele valor de crédito. E isso impacta direto no resultado, porque é um valor que ela desconta aí dessa margem financeira, né? Então, em bancos, né, em outras empresas um pouquinho também, mas em bancos esse efeito é muito forte, né? O PDD ele impacta, ou PCLD, conforme a empresa chamar. O Banco do Brasil chama de PCLD, Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. E outros bancos é PDD, provisão para devedores duvidosos, que é a mesma coisa. Ela impacta demais o resultado, então é um dos principais índices que a gente monitora quando está vendo o balanço de banco. Aqui no caso do Banco do Brasil, a gente vê que boa parte da melhora dele aqui, ó, veio exatamente dessa linha. Ele estava provisionando aí 4,2 bi no primeiro trimestre de 2018 e agora provisionou apenas 3 bi, né, 3,1. Então, desse crescimento forte aqui, ó, do lucro líquido, vamos ver quanto foi, de 1,3 bi, ó, a diferença de 1,2 bi está aqui na PCLD. Claro que depois isso aqui muda, né, mas assim, uma parte relevante do resultado veio na diminuição dessa provisão de devedores duvidosos. Só que em algum momento aqui a gente deve ver que o Banco do Brasil ainda tem uma provisão alta. Então, isso mostra a primeira característica do Banco do Brasil. Ele tem uma qualidade de crédito, assim, geralmente, pior do que a do Itaú, do Bradesco, até que do Santander. Então, o que acontece? No momento de crise, o resultado do Banco do Brasil impacta muito, porque essa PDD aqui vai lá em cima. Enquanto que no momento melhor, como agora, eles reduzem, então dá um up no lucro líquido. Então o Banco do Brasil, ele com certeza é um banco mais volátil, né? Ele não é tão resiliente, porque no momento que a coisa aperta, ele sofre mais que os outros, ou tem sofrido pelo menos, né? Depois a gente vê isso aí, mas assim, ó, da margem bruta de 12 bi, desconta esses 3, né, que é o resultado disso aqui, ó. Na verdade,
É, a maior parte da recuperação vem da recuperação de crédito, né? Porque o crédito novo que está entrando na PDD diminuiu também, né, de 5,4 para 4,8, mas ela conseguiu recuperar também bastante, né? Em vez de só 1,2 bi, recuperou 1,7. Então, isso aqui é líquido, né? É líquido de novos créditos em atraso para a recuperação de créditos antigos. Então, disso aqui sobra a margem financeira líquida, né? Aqui é bruta. Que a gente viu aí, o crescimento vai para 24% quando você põe os dois efeitos lado a lado. A receita de tarifas também cresceu, né? Não cresceu tanto, cresceu 3%. A empresa ela coloca tudo na mesma linha aqui, né? Aumentou devido ao aumento de margem bruta, redução de PDD, PCLD, aumento de tarifa e controle de custos. Aí a gente vê que a margem bruta cresceu, ok, 6%, né? Mas o que veio forte mesmo foi a PCLD, renda de tarifas veio fraco e custos deve ter vindo bom também para dar 40%. Então vamos ver aqui na margem de contribuição, né? Soma aqui na margem, né, financeira, que é a parte de crédito, as tarifas, então que acaba ficando em 16% de aumento. E nas despesas administrativas ela cresceu só 1%, né, ano contra ano, que é bem bom, abaixo da inflação, e aí como resultado acaba sobrando mais aqui. Então, os efeitos principais foram na despesa administrativa, que ela se segurou, e na PCLD. É isso que trouxe o resultado lá em cima, né? Ficou 7,5 aqui, né? Temos ajustes ali, o resultado antes do tributário foi 26% e o lucro líquido 40%, ou seja, ela teve um ganho tributário aqui importante também. Imposto de renda, né, baixou aí 15% que ela pagava de imposto de renda. No final das contas tem resultados extraordinários, o lucro líquido recorrente 45% a mais. Então a gente vê que é um resultado muito bom, né, no Banco do Brasil, voltou a crescer bem, impulsionado muito pela melhora no crédito, né, o crédito está melhorando, né, e um pouco aí pelas despesas administrativas que ela melhorou, aí aumentou um pouquinho de renda de tarifa, diminuiu o imposto, no final deu um lucro bem forte. Isso aqui a gente vê bem bacana, né, que o retorno sobre o patrimônio líquido dela está aumentando bastante, ó, de 13% lá no passado para 18%, né? Então isso dá... Esse aqui é um grande indicador de rentabilidade para banco. A gente vê que ela está se aproximando dos grandes bancos, Itaú, Bradesco, né? Santander deve estar nessa casa também. Então, o Banco do Brasil rodando aí a 13%, 12% é muito abaixo dos concorrentes. E esse trimestre ele começou já a rodar no nível parecido. Então, né, crescimento do lucro líquido, os indicadores de mercado aí dela, o lucro ajustado por ação, né, teve esse mesmo crescimento. Eles estão estimando aí quase 6 para o ano, né, então é um valor anualizado desse aqui, então eles não estimam um crescimento muito maior desse lucro que veio no primeiro trimestre. Né, um yield aí também maior, ela voltou a distribuir mais dividendo, porque, né, a empresa está dando mais lucro. Né, tem aqui o PL, PVPA dela, que a gente não usa. Então, margem financeira, operação de crédito, redução das receitas de agronegócio, tal, despesa financeira pelos dias úteis menor. Vamos dar uma olhada por cima, assim, né, sem entrar em muitos detalhes. Operação de crédito veio bom, captação veio aqui, né? Então a gente vê que a operação de crédito dela continuou mais ou menos estável, né? Dos 18 bi, né? A despesa com captação reduziu um pouquinho, o spread melhorou um pouco, né? O resultado de tesouraria veio muito forte. O que ela fala aqui? Impactado, resultado derivativos, mix de câmbio, títulos públicos. Então, a gente vê que a parte de receita do Banco do Brasil veio forte por causa da tesouraria, nem tanto pela operação de crédito. É curioso, né? Então, o spread melhorou, o spread pelo risco também. Tem aqui o spread dividido por segmentos. A gente vê que é bem constante, né? Mas tem melhorado aí o de pessoa física, um pouquinho de jurídica, agronegócio sofrendo um pouco mais. Esse é o grande ponto, né, do Banco do Brasil, PCLD em queda. A gente vê que é uma queda expressiva mesmo aí.
de 5,4 até 4,8, então esse patamar aqui já é bem mais baixo, mas a gente vai ver que ainda é bem mais alto que os outros bancos. Principalmente cai da pessoa jurídica, né? Porque na hora da crise quem sofre mais são as empresas, então é normal os créditos ser pior de pessoa jurídica. Renda de tarifas cresce 3,8%, vamos falar dos aplicativos e tal, seguros. Tá aqui a renda de tarifas aberta, né? Vamos ver se não coisa chama atenção. Aumentando o consórcio, mas não é nada, é um crescimento aí constante. Despesa administrativa, isso aqui é um outro resultado muito bom, né? Porque a gente tende a imaginar que os bancos públicos são menos eficientes aí que os privados, né? E a gente está vendo que o Banco do Brasil conseguiu um resultado bom aí de redução de despesa, que levou um índice de eficiência bem bom, né, de 36%. Esse índice de eficiência, quanto mais baixo, melhor. E ele demonstra o quanto as despesas administrativas pesam no resultado do banco, né? Então a gente vê que ele, na verdade, no ano passado nem era ruim, 37, caiu para 36. A gente vai ver que é no padrão aí dos bancos privados, né? O Banco do Brasil não tem problema de eficiência de operação, ele tem problema de crédito, de qualidade de crédito, mas a eficiência dele é boa. O índice de Basileia está alto, 19%, então ela está com bastante capital. O índice Basileia ele mede o quanto a empresa tem de capital ali para sustentar as operações dela. Então, ó, ela tem 19%, que é um valor grande. Então ela está bem segura, assim, o índice chegou a 14%, o capital 1, 10% de principal, patrimônio de referência. Então eles estão querendo chegar a 11% do índice de capital principal, que está 10,53%. Tá, sustentar orgânica, é ok. Então tá sob controle, tá aqui Basileia, né, como tem aumentado, o índice de capital principal dela estava até meio baixo, tá voltando ao normal. A carteira de crédito cresceu um pouquinho, a gente viu que o resultado veio bom, não foi por causa do crédito, né? E veio bom por causa disso aqui, ó, inadimplência. Então a inadimplência tá caindo bastante, né? Essa linha azul é do Sistema Financeiro Nacional e a amarela é do Banco do Brasil. Então a gente via que o Banco do Brasil tinha uma inadimplência acima da média, né, que foi o que eu comentei. O problema do Banco do Brasil é o crédito, né, a qualidade de crédito. E aí no ano passado ela inverteu, ela passou até abaixo da média nacional, né? Então é por isso que o resultado dela veio tão forte, um dos principais motivos. A cobertura, o quanto ele cobre essa carteira de inadimplências, a gente vai ver que estava baixo, né, ano passado, 150% é bem baixo da média, né? De novo, o azul é a média nacional e amarelo o Banco do Brasil. A gente vê que ele conseguiu retornar e hoje está bem em cima da média. Né, cobertura para o segmento, como eu comentei, pessoa jurídica que é o mais crítico, tem mais cobertura. Era isso aí. Bom, a gente deu para ver que o Banco do Brasil melhorou substancialmente o resultado. Do ano passado, a gente viu vários indicadores melhoraram bem, né, principalmente crédito, despesa segurou, então hoje está com um resultado aí bem próximo dos outros bancos. Né? Então vamos ver os próximos, né? Passar para o primeiro aí do Santander. Santander tem um informe gerencial de 30 páginas, né? Mas a gente vai ver mais ou menos os mesmos dados que a gente viu no Banco do Brasil. Eles explicam um pouco mais, né? Esse resumo do Banco do Brasil é bem objetivo, numérico, né? Aqui entra um pouquinho mais de detalhes. Então vamos ver mais ou menos aí os mesmos parâmetros. Então a margem financeira bruta do Santander cresceu também um pouquinho, 6%. Receitas também cresceu bastante, na verdade cresceu mais que o Banco do Brasil, inclusive. Os créditos de liquidação duvidosa caiu um pouquinho, né? Mas mais ou menos estável. A gente vê que o Santander já tem um padrão de crédito já bem melhor que o do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil caiu de 4 para 3, não foi? Isso aí, 4,2 para 3, o Santander está rodando com 2,5. Claro que não dá para comparar os bancos assim nominalmente, né? Mas para uma margem de 10, que é a do Santander, né? O Banco do Brasil tem uma margem um pouquinho maior, né? E o PDD dela é mais baixo, né?
Despesas gerais cresceram mais que o Banco do Brasil, então o Santander não está tão eficiente, é mais administrativo que pessoal. Lucro líquido 21%, também resultado bom, né? Não foi 40%, mas foi forte. Tá, o balanço ok, vamos ver, a carteira de crédito cresceu bastante. Então, ao contrário do Banco do Brasil, o Santander está expandindo carteira de crédito, não deu para ver que a margem melhorou um pouquinho aqui. E o retorno sobre o patrimônio líquido do Santander está chegando na casa de 21%. O Santander ele exclui ágio dessa conta porque ele fez aquisições recentes, então ele tem um valor de ágio grande ali dentro do balanço. Né? A gente vê que a diferença é pequena, né? Dá para considerar esse valor aqui sem ágio. Né? Não é tanto forçação de barra, não. Mas a gente vê que já é acima do Banco do Brasil, que é 18, né? O do Santander está em 21. Índice de eficiência bom, ela ganhou um pouquinho aí, 0,2%. Mas está ok, para baixo de 40 é um índice legal. Índice de Basileia dela a gente vê que é mais baixo que o Banco do Brasil. Então o Santander tem menos capital aí, né, para garantir as empresas, mas ainda tá bom, né? A gente vê que o capital de nível 1 dela lá é bem maior que o do Banco do Brasil, na verdade. Então é um resultado bem tranquilo de Basileia. Vamos ver a qualidade da carteira que a gente comentou, está em 3,1%, piorou um pouquinho, mas está mais ou menos estável. Está na média lá do mercado financeiro nacional, né? E o grande vantagem do Banco do Brasil é que ele conseguiu baixar isso aí, né? Cadê? Tá, eficiência, Basileia, carteira de crédito aqui. Então o Banco do Brasil conseguiu baixar bem para 2,59, enquanto que o Santander está na média ali dos 3, né? Está bom. Índice de cobertura dele perto de 200, né? Caiu um pouquinho, mas perto aí desses 200 aqui, mais ou menos. Tá, inadimplência acima de 60, né? Normal, um pouquinho mais alta. Fundos, agências. Então a gente vê que o Santander, que tem de diferente do Banco do Brasil, é que ele está crescendo mais aqui, né? Na margem financeira, principalmente o crescimento de crédito. Então isso a gente tem visto no Santander na forma recorrente. Ele está correndo para alcançar os bancos, o Itaú e o Bradesco. Então ele está emprestando aí a todo vapor, né? Tentando aumentar sempre essa carteira e está conseguindo controlar a inadimplência, né? Quando você aumenta a carteira, o teu risco é a tua inadimplência crescer muito, e a gente viu que o Banco do Brasil, que o Santander está ali segurando a inadimplência dele. Então, ok, está indo muito bem, a eficiência dele é boa, né? Dá um retorno sobre patrimônio legal também. O Santander é um banco bem bom, acho que ele é bem comparável, assim. Eu ainda colocaria um degrau abaixo do Itaú e do Santander e do Bradesco, mas é um banco bom, sim. No momento ele está até um pouco melhor que o Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil continuar essa trajetória de melhora de crédito dele, ele pode até passar e voltar ali no nível de Itaú e Bradesco, mas no momento o Santander, se bobear, está até um pouquinho maior. Então vamos ver se tem uma coisa legal aqui na estratégia, né? Que toda empresa põe foco no cliente, engajamento, tarará, né? Aumento de cliente ativo, está expandindo. O Santander está expandindo em setores que ele não tinha tanta penetração, né? Agro, GetNet, a maquininha deles, PME, pequenas e médias empresas, fortalecimento de negócios, novos negócios, sustentabilidade, parceria. Então vamos ver aqui se tem algum destaque. A rentabilidade está muito boa. Antigamente só Itaú e Bradesco conseguia 20% de rentabilidade. Agora o Santander já chegou, o Banco do Brasil está perto. O PDD, desconsiderando, as despesas teriam caído. Despesas gerais aumentaram um pouquinho, normal. O banco que está tentando expandir forte, ele tem que ter gasto administrativo, né? Mais funcionário, mais comissão, então faz parte. No global tá ok, né? O resultado, o índice de eficiência tá bom. Aqui ele tá falando de comissão e tal, aumento de base de clientes, né? Então, de fato, ela tem que investir aqui, pagar mais comissões aí para continuar crescendo. Carteira de crédito total está crescendo, patrimônio líquido também, índice de inadimplência está ali na média, custo de crédito, cobertura está bom,
Captação cliente, Basileia é legal. É isso, né? Não tem muito o que falar. Aqui ele vai começar a detalhar mais os spreads e tal. Uma outra oportunidade a gente pode ver com mais detalhes. Então a gente viu que o Santander, né, tá nessa estratégia aí, deixar aqui nos destaques, de tentar crescer, né, para chegar no porte do Itaú, Bradesco, até no porte do Banco do Brasil, e tem conseguido crescer, controlando o crédito, controlando despesa, né? É um banco bem bom, sim. Mas vamos passar aí para os dois grandes, né? Hoje eu considero aí o Itaú e o Bradesco um degrau acima dos outros. O Itaú e o Bradesco, deixa eu ver. Eu abri o relatório completo deles aqui, né, de cento e tantas páginas. Mas vamos ver os destaques que tem no começo, né, essas 11 páginas aqui, que é mais ou menos o que a gente está vendo para os outros. Então esse aqui é o Bradesco, né, ele já começa dando um destaque aí para o crescimento também do tamanho de Santander, de 22%, mesmo um lucro de 6,2 bi, retorno sobre patrimônio líquido de 20%, né, muito forte. Né, valor de mercado são empresas gigantescas, né, 270 bilhões, bem grande. Vamos ver aqui os destaques. O lucro líquido crescendo aí 22%. A margem financeira até diminuiu do Bradesco. Então aqui a gente vai ver a diferença. Como o Itaú e o Bradesco eles estão mais preocupados em qualidade de crédito e não em expandir quanto o Santander, quanto o Banco do Brasil, né? Aqui está na prateleira de cima. Então a margem financeira até diminuiu, né, um pouquinho. Diminuiu não, desculpa. Isso aqui é o quarto trimestre, né? Então ano contra ano aumentou 4%. Mas a provisão de crédito aqui diminuiu bem, né? 8% ano contra ano. Receita de serviços cresce 2%. E o Bradesco coloca a operação de seguros dele aqui, porque, né, o Bradesco tem uma seguradora grande dentro do balanço todo. No Banco do Brasil, a BB Seguridade, o Banco do Brasil abriu capital, né, dela e da Cielo. Então o Banco do Brasil teve uma renda da abertura de capital, mas hoje ele não tem o valor cheio do retorno dessas empresas, né? Então é um ponto negativo aí para o Banco do Brasil. Mas as operações de seguro aí crescendo forte do Bradesco também. Então a gente viu que o Bradesco já tem um resultado bem suave, né? Ele cresce forte o lucro, porque cresce a margem, diminui o PDD, aumenta o serviço, aumenta seguros, né? Então tá melhorando aí um pouquinho cada linha. O final é 20% a mais, né? Vamos ver, a operação de crédito está crescendo, né? Eu falei que não estava crescendo tanto, mas vai ser mais para Itaú. O Bradesco está expandindo sim a carteira, as operações de crédito, né? Aumentou 12% e teve um retorno de 4% a mais, né? Então vai ser uma diferença do Bradesco para o Itaú, né? O Bradesco está numa estratégia de expansão de crédito. Aí vamos ver a inadimplência se está ok, enquanto que o Itaú está segurando o crédito. O patrimônio líquido cresce, claro. Vamos ver os indicadores de rentabilidade, né, subindo aí na casa de 20% para o Bradesco, muito bom. O índice de eficiência 48%. O índice de eficiência que já foi melhor do Bradesco, viu? Ele já foi mais eficiente. Aqui tem só o primeiro trimestre do ano passado, mas eu tenho a impressão que era bem mais perto de 40% isso aqui. Mas enfim, faz parte, né? São bancos grandes, tem ainda muita agência. E esse valor aí eles vão controlando conforme a necessidade, né? Mas ainda tem um valor grande para capturar aqui na eficiência. Então o lucro líquido lá cresceu, o Bradesco deve ter bonificado, né? Porque se o lucro cresceu 22% e o lucro por ação só 16%, né? Então na verdade o que interessa para o acionista é isso aqui. Crescimento de lucro por ação. Tá lá, beleza. Ou subscrição, né? Não sei o que teve aí no Bradesco, mas mesmo assim um resultado forte. Valor de mercado subindo, juros sobre capital próprio ok, né? Não tem o yield aqui, mas é um yield bom. O índice de inadimplência ali 3,4, baixou em relação ao ano passado, né? Tá um pouquinho acima ali do Santander e do Bradesco, mas tá bom. Capital nível 1 dele, Basileia, é bem no nível do Santander, lá, né? 14%. Vamos ver lá, lucro líquido recorrente para o contábil, o que tem de não recorrente? Amortização de ágio, então o Bradesco também tem um pouquinho, mas é pouco, né? Que ele soma aqui para chegar no lucro líquido recorrente. Então
esse resultado aqui é uma coisa que eu nunca gostei muito do Bradesco. Ele dá o resultado ajustado aqui, né, e não o contábil. Mas como a diferença é pouca, não faz diferença. Né, esse lucro líquido por ação cresceu 16%. É esse aqui, né, ajustando a esses extraordinários. Porque se fosse ver só o contábil, ele cresceu, na verdade cresceu até mais. Né, porque aqui tinha outros efeitos não recorrentes do trimestre passado. Então, na verdade, o resultado foi até bom do Bradesco. O contábil cresceu até mais que o ajustado. Então, análise resumida aí com mais detalhes. A margem financeira a gente viu que cresceu, os PDD diminuiu. Mas da mesma forma, ela diminuiu muito por conta da recuperação de crédito. A gente vê que o Bradesco também está com muito crédito novo e entrando no PDD, né? É uma coisa que eu não tinha visto de prestar atenção, mas o que interessa é o líquido, é o global, está recuperando bastante também. Mas assim, é coerente com a estratégia do Bradesco, né? Está aumentando carteira de crédito, né? Entra crédito ruim também. Mas beleza, né? O importa é o líquido, que está sob controle, está caindo um pouquinho. Então, o resultado bruto aí crescendo bem, 9%. Né, tá aqui quebrado por seguros, serviço, tal. Operacional cresce 15%. Imposto de renda também caiu um pouquinho, que ela pagou de imposto de renda, então o lucro cresce mais, 22%. Lucro líquido recorrente, que é a base que ela analisa. Tal, retorno sobre patrimônio líquido alto. O índice de eficiência operacional está aqui, no último ano está mais ou menos estável em 49. Eu acho que, eu não me lembro disso, mas eu acho que os bancos calculam um pouquinho diferente esse índice aqui. Então tem que dar uma olhada com calma. Mas é legal do Itaú e Bradesco que eles têm isso aqui, ó, índice ajustado ao risco. Então eles adicionam lá o risco da carteira de crédito no retorno para ver esse índice de eficiência contando a qualidade de crédito. E aqui a gente vai ver a diferença aí dos dois. Tá, a margem financeira a gente já viu, a margem com o mercado tá um pouquinho menor, mas é bem mais baixa. O PDD tá aqui, ó, diminuindo bem do ano passado. Impairment, PDD expandida, né? Teve impairment ano passado, sendo que ela contou aqui, né? Mas tá beleza. Prestação de serviços cai ano contra ano. Desculpa, sobe ano contra ano, mas sobe menos que a inflação também. Então, tá ok, né? Assim, a gente vai ver mudança de estratégia dos bancos nos próximos anos por conta dos novos bancos digitais e tal. Então é provável que essa receita de prestação de serviço não suba tanto, né? Que os bancos abram mão um pouquinho disso aqui para ser mais competitivo. Mas está aumentando aí o número de clientes, correntistas, operação de seguro, que é forte no Bradesco, subindo 20%. Despesa operacional subindo ok, 5%, tá bom. É mais que os outros, mas ainda está baixo. Aqui tem um detalhe da carteira de crédito, né? Você vê como os grandes bancos o foco deles já é bem em grandes empresas, né? A boa parte da carteira comercial, de pessoa jurídica é de empresa grande, então de pessoa física é mais pulverizado, tem bastante consignado, que tem uma qualidade de crédito melhor, imobiliário também, e aí eles estão diminuindo esses créditos pessoal, assim, que na verdade está expandindo, né? Mas representa menos da carteira porque tem um risco maior. Então a inadimplência que a gente viu lá, caindo bem, né, no geral. O geral é o vermelhinho. O índice de cobertura do Bradesco a gente vê que é até maior, né, é bem alto. Qual que é o total? É o azul. Então a gente vê que ele é bem conservador, né, prende bastante crédito aqui. NPL Creation é a qualidade do crédito novo, né? Então a gente vê que está bem baixo, ou seja, o crédito novo está com uma qualidade boa. E aqui ela vai falar do banco digital, que é o Next. O Itaú resolveu entrar no negócio de bancos digitais com uma marca separada, né, Next, e tá lá expandindo e tal. Vamos ver
o resultado disso aí no futuro, canais digitais e tudo mais. Indicadores econômicos, economia, projeção deles para economia. E vamos ver o guidance, né, que o Bradesco Itaú divulga. O Banco do Brasil divulga também, mas não estava lá no sumário. Então a expansão da carteira, eles estavam esperando algo entre 9 e 13, nesse trimestre foi de 12, né, muito bom, quase acima do guidance. Margem financeira, expansão de 4 para 8, foi ali 4,2, pouco mais para baixo. Prestação de serviço que cresceu menos, né? Mas vamos ver se eles estão investindo nisso aí, de não aumentar muito a taxa de serviço. Despesa operacional cresceu um pouquinho a mais, então aqui não veio tão igual esperado, né? Mas deve ter compensado aqui pela carteira de crédito. Resultado de seguros que aí arrebentou, né? Veio bem mais forte que a projeção, então o resultado do lucro líquido dela é 20% maior. Olhando por cima, deve ter vindo melhor que o guidance que ela projetou, né? Você teria que calcular cada linha dessa aqui, mas a princípio está até melhor que a previsão, né? Muito bom. E a previsão de qualidade de crédito, né, de PDD, ela fez 3,6 esse trimestre, então se anualizar vai dar uma coisa aí entre 13, 14, né? Tá no limite superior aqui. Então talvez ela ainda espere diminuir diminuir nos outros trimestres, né? Então, mas está bem em linha do guidance, deve ter vindo até melhor por causa desse resultado de seguros muito forte, né, do que a empresa esperava, certo? Então, quanto ao Bradesco, não tem muito o que falar, né? A empresa melhorando, melhora em todas as linhas, no final o lucro vem forte, né? É isso, né? Retorno sobre patrimônio muito bom, tá investindo em iniciativas digitais aí, então é difícil falar alguma coisa no resultado desse aí. Vamos para o próximo banco, o Itaú, para a gente terminar. Que também é o gerencial completo, 160 páginas, mas a gente vê só o sumáriozinho inicial, né? Na verdade tem um sumário grande, mas a gente vai ver ali as mesmas informações. Então tá aqui o destaque. Deixa eu ver, ficou para fora aqui. Os destaques, resultado gerencial, a gente vê que o lucro líquido do Itaú cresceu aí menos que o Bradesco, o Santander e o Banco do Brasil, claro. Mas a gente já vê o porquê disso. Então o produto bancário está até um pouquinho mais baixo, né? A margem financeira aí está pouca coisa, quer dizer, tem que comparar com aqui, né? Então o produto bancário cresceu um pouquinho, margem financeira cresceu também. Retorno sobre patrimônio líquido. Aqui é que está a grande diferença do Itaú para os outros, né? O Itaú é um banco que foca extremamente em qualidade. A gente vê que ele nem está expandindo, está expandindo, mas nem está expandindo tanto a carteira de crédito, porque os caras querem qualidade. Opa, desculpa, estou meio gripado, estou com o nariz trancado, né, espirrando, mas acho que está dando para fazer. Então o Itaú, a gente vê que o foco dele é qualidade. Então o retorno sobre o patrimônio líquido dele é bem superior aos outros, né? Bem não, mas é superior aos outros. E ela conseguiu esse ganho, né, para esse trimestre, tanto em relação ao ano passado quanto ao último trimestre. A inadimplência. Essa aqui é a operação que o Bradesco, o Itaú, ele comprou uma operação grande fora do Brasil, né? Então ele mostra que no Brasil, que é o grosso do resultado dele, ele chega quase a 25%. Que é um resultado muito bom, né? Eu não lembro de ter visto isso em banco, né? Banco dá um retorno sobre patrimônio líquido de 25%, é muito forte. Então vê que é um banco totalmente focado no retorno para acionista. Vê que a inadimplência dele está em linha, né? 3.1, 2.9, 3, né? E a contrapartida é que no Brasil tem mais inadimplência que na América Latina, né? América Latina dá menos dinheiro, mas é mais seguro lá a operação, inadimplência de 1.4, né? É bem baixo. Então, a saldo de cobertura de 200%, que a gente viu, o índice de eficiência de 46%. Então, a gente vê, acho que ao contrário do senso comum, o Bradesco é o banco menos eficiente dos quatro. Ou Bradesco, Itaú, já troquei de banco. O Itaú é o menos eficiente, né? Curioso isso, porque eu acho que pessoas normais tendem a achar que esses bancos privados, né, Bradesco, Itaú, são extremamente eficientes. Na verdade, eles gastam mais com despesa administrativa e pessoal. Mas lembra que eu falei disso aqui, ó, o índice de eficiência ajustado a risco, né?
aí ele vai lá e ganha do Bradesco. Eu acho que ganha. Deixa eu vir aqui. Lucro aqui. Então, ó, o índice de eficiência do Bradesco ajustado ao risco está melhorando e tal, mas como o Itaú ele é tão focado na qualidade de crédito, o índice de eficiência dele ajustado a risco é baixo. Então, se a gente fosse ver esse indicador ali para o Banco do Brasil, para o Santander, provavelmente o do Itaú seria mais baixo. Então, o que eles trocam? Eles têm um gasto administrativo mais alto, mas por outro lado, a qualidade de crédito compensa e eles são mais eficientes nesse sentido, por isso que eles têm essa rentabilidade aqui tão alta. Lucro líquido por ação aí, crescendo na mesma faixa. Recorrente, um pouquinho maior, depois a gente já vê o que ele considera aqui não recorrente. As ações está mais ou menos igual, essa diferencinha pequena aí é coisa de aquelas ações de remuneração de executivo, mas ela não teve subscrição, bonificação no período. Valor patrimonial, os dividendos. Uma outra grande diferença que o Itaú tem para os outros bancos nesse resultado recente, é que o Itaú está pagando muito dividendo. Ele decidiu ano passado, mantendo essa linha de controle no crédito, que quando o capital dele ele não pudesse empregar na qualidade que ele deseja, ou seja, que ele não emprestaria para clientes que têm aquele nível de qualidade excelente, ela vai distribuir como dividendo. Então, no ano passado, o Itaú distribuiu um caminhão de dividendo. Não tem o yield aqui, mas o yield do Itaú foi altíssimo. A gente vê que eles lucraram 6% nesse trimestre, distribuíram menos. Nesse ano ele vai distribuir menos. Mas nos outros trimestres do ano eles estavam distribuindo muito. Então, um valor aqui bem alto de dividendo e juros sobre capital próprio. Porque eles consideravam que não tinha crédito de alta qualidade, então eles preferem distribuir para o cliente, para o acionista, do que emprestar e piorar a qualidade de crédito. Então é normal que o Itaú não tenha crescido tanto o lucro líquido perto do Bradesco, dos outros bancos, é porque ele está retornando muito em dividendo. Então é óbvio que você não consegue crescer do mesmo jeito pagando dividendo forte. Então é normal que ele tenha esse crescimento um pouco mais modesto. O valor de mercado do Itaú é ainda maior, 300 bilhões e 330, muito forte. Então tem o crescimento do ativo, a carteira de crédito até voltou a crescer. Não, tá crescendo mais ou menos suave. Patrimônio líquido diminuiu até um pouquinho, por conta, como ela paga dividendos, esse valor sai do patrimônio líquido, então ela não teve um aumento aí tão expressivo de patrimônio líquido. O índice de Basileia nível 1 lá, que é o que a gente está comparando também, está nos 14%, muito bom. E o resto do Basileia dele é mais baixo, por quê? Porque ela distribui esse valor excedente aí como dividendos. A gente vê que o Banco do Brasil aqui está uns 18, 19, mas que no Basileia nível 1 o Banco do Brasil está lá para trás. Então ele tem que correr atrás disso aí. O Itaú está mais seguro, o Bradesco, o Santander estão todos nesse patamar. Então, não tem a cobertura aqui, tem uns outros índices, mas deve ter lá na frente. Então, vamos ver aqui o que o Itaú considera como não recorrente. É basicamente ágio nesse trimestre. Também tem amortização de ágio, mas também é pouquinho. Então, a gente vê que o lucro líquido contábil até cresceu mais, Cresceu de 6.200 para 6.700. Também cresceu um pouquinho mais o lucro líquido contábil, que teve aí uns outros eventos não recorrentes nos últimos trimestres. Então tem aqui os indicadores, financeiros, dólar, peso. Ela tem uma operação na América Latina, Argentina, Colômbia, então o câmbio influencia. Pode ter certeza que a Argentina está prejudicando um pouquinho o resultado do Itaú, Mas vamos ver a abertura aqui. Então, produto bancário. Não, isso aqui é só a conciliação do gerencial para o contábil, Tem alguma coisa de hedge, umas reclassificações e tal. Mas não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver... Peraí. Contábil gerencial. Tá, essa aqui é tipo a DRE deles lá do produto bancário. Então a gente vê que a margem subiu ano contra ano 4%, mais ou menos o que os outros estão. A margem com o mercado, que é o serviço que ela presta no mercado, aí caiu bastante, 30%. A receita de serviços cresceu 1%, aquilo que eu estava falando. Então os bancos estão pensando aí, A gente vê o Itaú e Bradesco já crescendo pouco, essa receita de prestação de serviço.
né? Estão abrindo mão um pouco de ganhar dinheiro para talvez ser mais competitivo. E o seguro aqui também crescendo um pouquinho, né? Mas a gente vê que a operação de seguros dentro do Itaú é bem menor que a do Bradesco, né? O Bradesco é mais relevante. E não está crescendo tanto. Então tem lá o custo de crédito, que é o PDD deles, até aumentou um pouquinho, né? Mas aí recuperou mais um outro tanto, o líquido está mais ou menos estável. Despesa com sinistro, que é dos seguros, né? Aumentou um pouquinho, despesa operacional, que são as despesas não decorrentes de juros, são as gerais administrativas. A gente vê que também cresceram 4%, tá ok, né? Mais ou menos inflação. Comercialização de seguros, resultado 10 bi, mas paga o imposto recorrente, lucro líquido recorrente está aqui, né? Também tem uma de redução de imposto no Itaú. Então aqui é a mesma coisa que o produto bancário, mas uma forma diferente de calcular, né? Aqui a gente vê que está todas as receitas, aí depois todas as despesas e o lucro. Aqui separa por segmento, né? Então margem financeira, gerencial, depois o custo de crédito, aí vai entrar serviço, aí vai entrar seguros, né? Aqui está tudo misturado. Mas é a mesma coisa. Então o lucro líquido recorrente aí crescendo, vamos ver o que eles falam. Não, reduziram despesa não decorrente de juros. Margem financeira com clientes aumentou um pouquinho. Tá, relação, lucro líquido cresceu 7. Aqui está comparando com o último trimestre, aqui com o passado, né? Com o ano anterior. Margem com os clientes, está crescendo tal. Redução da margem com o mercado, não decorrente de juros. Impacto do acordo de trabalho, despesa de pessoal, variação cambial na América Latina. Então, com certeza, isso aqui deu uma apertada no resultado do Itaú, mas mesmo assim ele ainda foi bem. Aí ele está dando os destaques aí das ações da rede, né, que é a empresa de maquininha deles. Então, é o que a gente tinha visto, a margem crescendo um pouquinho de cliente. Custo de crédito, ele quase não cresce, né, está estável ano contra ano, cresceu um pouco no trimestre. Receita de prestação de serviço e resultado de seguro, que a gente vê uma queda ano contra ano, né? Dentro, né? Vamos ver o que eles falam. Redução ocorreu em função das menores receitas com cartão de crédito e débito, que são sazonalmente menores. Então, ok. Além disso, houve redução de receita com assessoria econômico-financeira e administração de fundos. Tá. Despesa não decorrente de juros, a gente vê que está crescendo aí suave, 4%. Mas está um patamar aqui, ó, em relação à receita dela, né, os ativos médios baixo, né, está diminuindo, ou seja, cresce menos do que cresce os ativos, muito bom. Resultado, retorno sobre patrimônio líquido, recorde, né, quase 25%. Índice de eficiência aí ajustado ao risco está bem bom, né, o índice de eficiência dela é um pouquinho alto, mas quando ajusta pelo risco, provavelmente é o menor do mercado. Então é isso aí, carteira de crédito, vamos ver a inadimplência aí, a gente fecha. 3% a média, a gente vê que o Brasil é maior que a América Latina, mas está bem na média, o índice de cobertura 200% também é mais ou menos que o pessoal tem. O índice de inadimplência aqui quebrado por... Isso aqui é acima de 90 dias, né? Aqui é abaixo de 90 dias, que você vê as tendências, né? Tá mais ou menos ali. Andou subindo um pouco, caindo, tá mais ou menos razoável. Tá, e fechar com guidance. Então, ela tem um guidance separado entre a operação no Brasil e o consolidado com a América Latina. Então, vamos ver como é que foi. Então, o crescimento de carteira dele era entre 8 e 11. A gente viu que cresceu quanto? Já nem me lembro mais. Operação de crédito, não sei se é exatamente isso aqui, mas provavelmente. Ela não tem um percentual aqui, né? Bom, vamos só acompanhar lá o que eles estão prevendo. Porque eles fizeram os ajustes de intervalo, né? Então estão esperando aí um crescimento entre 8 e 11 de carteira. Margem com cliente eles reduziram um pouquinho, né? Era 9,5 a 12, foi para 9 a 12. Desculpa, era 9,5 a 12,5, foi para 9 a 12. Margem com o mercado, né? Eles mantiveram. Custo do crédito, né? Que são os PDDs e outras coisas mantido também.
prestação de seguros, resultado de seguros diminuíram, então eles viram que o resultado de seguro não está vindo tão bom. E as despesas não recorrentes de juros, são as despesas gerais e administrativas, melhoraram, né? Baixaram um pouquinho. A alíquota efetiva de imposto de renda mais ou menos mantida. Para o Brasil é mais ou menos o reflexo consolidar. Então a gente vê que é parecido com o do Bradesco, né? Veio umas coisas melhores, aqui que veio melhor é a despesa, veio pior seguro, enquanto no Bradesco contrário, o seguro veio muito bom. O resto está mais ou menos ok. Esse guidance de custo de crédito para o Itaú é até bem mais alto do que o atual. O atual está na casa de uns 10 bi, se for pegar os últimos 12 meses, né? Então provavelmente eles vão expandir crédito, estão esperando um pouquinho mais de PDD, né? Eles saíram um pouco dessa estratégia tão conservadora. Mas é isso aí, o Itaú também não tem que falar igual o Bradesco, vai ganhando um pouquinho ali, né? Talvez não cresce tanto aqui como o Bradesco, muito porque está distribuindo muito dividendo, né? Mas tem um resultado muito suave e a gente vê o principal destaque dele é esse retorno sobre patrimônio líquido que é, né, até agora inigualável, de 24%, né? Quase 25% no Brasil. Certo, pessoal? Então era isso aí que eu tinha para comentar com vocês. A gente viu aí que os 4 bancos são bons, né? A gente vê mesmo o Banco do Brasil que apanha um pouco mais, mas é bom o resultado dele, não é ruim não. Se não tivesse os outros bancos, a gente traria aí o Banco do Brasil como uma das melhores empresas no Brasil para investir. É que você tem bancos melhores, né? A gente vê o Santander aí surgindo forte também para concorrer. E Bradesco e Itaú são os dois mais tradicionais, resultado muito parecido dos dois, né? Difícil comparar. Uma hora um cresce mais no negócio, outro mais em outro, né? Mas um resultado muito forte. Mas mesmo o Banco do Brasil, o que acontece? O Banco do Brasil, com tudo indo bem, ele até cresce mais que os outros, como a gente está vendo. Mas na hora da crise, o Banco do Brasil apanha muito, né? Porque a qualidade de crédito dele não é tão boa. Então aí aumenta muito a inadimplência, o resultado dele é bem sugado. Mas no geral é um banco bom, é um banco bem ok, né? A gente vê, o senso comum pode achar que o Banco do Brasil seja ineficiente, né, por ser do governo. Na verdade é o contrário, né? Ele é um banco bem eficiente. O problema do Banco do Brasil é a qualidade de crédito, né? Na verdade a gente vê que qualidade de crédito é um dos principais fatores que impacta, né? Então esse aí estão resultados 4 bancos, muito bons resultados, né? Para você investir num banco que não esses 4 grandes, você tem que ver uma coisa muito boa nesse outro banco que você for investir, né? Então no Brasil, você investir em banco pequeno, assim, só se você enxergar alguma coisa muito, muito forte para valer a pena, porque os bancos tradicionais eles são muito bons de rentabilidade e eles têm um risco muito baixo, né? Porque são operações gigantescas, bem resilientes. Então era isso aí, né? Não tem muito o que falar de banco, que os resultados são muito fortes. Então quem tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários, que eu vou respondendo aí à medida do possível. Na semana que vem volto para Brasília, volto a fazer os vídeos ao vivo e aí a gente, né, terminou mais ou menos a temporada de balanço, a gente vê o que vai fazer, se vê outros balanços aí de outras empresas que a gente não viu ou faz uns vídeos diferentes de repente. Certo? Então, pessoal, terminando aí por aqui por hoje. Obrigado aí a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo.